Nossa metodologia da Solution for Life tem como base um padrão internacional de planejamento para a construção da independência financeira de forma bem-sucedida. Essa metodologia é usada mundialmente e passa por 4 etapas, sendo elas o Work, que é a nossa geração de renda, Insurance, que é a parte da proteção que vem seguros, Savings, poupança e Entertainment, que é a parte do desfrute. Com muita felicidade, nós podemos associar essa estratégia à palavra WISE, cujo significado em inglês é sábio, em que cada letra se refere a um degrau dessa pirâmide da metodologia. Na base de tudo está a renda que é gerada pelo nosso trabalho, o Work. Imediatamente após, logo após, vem o termo Insurance, seguro, proteção, para então partirmos para a acumulação e investimentos, que é o Saving. Então, no topo, é chegado o momento do usufruto, do lazer, das conquistas tão sonhadas quanto merecidas, que é o Entertainment e Enjoy. A partir de agora, vamos detalhar essas etapas para você entender toda a metodologia WISE que serviu de base para a nossa metodologia da Solution for Life. Primeiro degrau da pirâmide, o Work, ter um trabalho que gere renda. Já falamos muito desse assunto nos módulos de equilíbrio, em como aumentar a sua renda. O importante nessa fase é a escolha correta da sua ocupação. O seu emprego ou negócio será o maior contribuinte para alcançar a independência financeira, pois sua renda atual, que é classificada como uma renda temporária, porque ela tem um fim, irá produzir o capital necessário para financiar a compra dos seus ativos e este irão, por sua vez, gerar a renda passiva, que é o nosso objetivo na independência financeira. Precisamos estar preparados para garantir a excelência dos serviços que iremos prestar ou dos produtos que iremos oferecer. Fazer uma gestão eficiente e controlar o orçamento em todos os seus detalhes de entrada e saída de recursos é fundamental para termos capacidade de poupança mensal e começarmos a poupar dinheiro e contratar os planos financeiros adequados para as nossas estratégias de proteção e acumulação financeira na sequência da metodologia. No segundo degrau, tratamos de proteções e seguros. Nessa etapa, vamos criar as reservas estratégicas para a proteção da renda, a proteção do futuro da família e do patrimônio que você tem acumulado. Essas reservas de proteção estarão disponíveis e deverão ser usadas em caso de emergências, como um afastamento do seu emprego, a perda do emprego, uma crise momentânea, invalidez temporária ou permanente em virtude de uma doença ou de um acidente, uma doença grave que te impossibilite de gerar renda por um longo tempo, uma morte prematura, acidentes pessoais que podem vir a ocorrer e responsabilidade civil. Responsabilidade civil é um instrumento jurídico que ocorre quando você é acusado de causar um dano a outra pessoa por imprudência, imperícia ou negligência e é acionado judicialmente para pagar uma indenização por esse dano causado a um terceiro. Em muitos casos, acreditamos que seguros são a melhor forma de se proteger, pois as seguradoras compram determinados riscos, como o risco de morte, de invalidez, de um acidente, de doenças graves, e elas são empresas especializadas em avaliar esse tipo de risco e conseguem precificar melhor os seus planos, trazendo um custo-benefício na contratação do seguro muito interessante para o segurado. Entenda que não dividir o seu risco com uma seguradora pode lhe custar muito caro no seu futuro e no futuro da sua família. Em sociedades evoluídas como o Japão e os Estados Unidos, mais de 90% da população compartilham os seus riscos com empresas seguradoras.
Precisamos entender que a nossa capacidade produtiva é o maior bem que possuímos e não podemos negligenciar a proteção desse patrimônio. Costumamos mostrar para os clientes a renda futura que será gerada realizando o seguinte cálculo. Pegamos a renda mensal do cliente e multiplicamos por 12 para calcular quanto esse cliente gera por ano na sua produção. Multiplicamos pelo tempo que ele tem para alcançar o fim da fase produtiva, mais ou menos 65 anos. Por exemplo, um cliente com 45 anos de idade e uma renda mensal média de R$10.000 por mês, se multiplicarmos isso por 12, ele gera por ano R$120.000. Dos 45 aos 65 anos, que é o resto da fase produtiva que ele ainda tem, ele produzirá mais ou menos R$2.400.000 se tudo correr bem até lá. Este pode ser o maior e mais importante patrimônio que ele e a família dele possuem no dia de hoje. E diante de uma morte prematura ou uma invalidez permanente que o impossibilite de gerar renda por toda a sua vida, isso tudo pode ir por água abaixo. No terceiro degrau da pirâmide, temos a fase de poupar ou investir, que é o saving. O processo de investimento é lento e constante. Temos aproximadamente 480 meses de vida produtiva, dos 25 anos até os 65 anos de idade, são em média 40 anos. E o objetivo da maioria das pessoas é acumular riqueza para viver a terceira idade com independência financeira. Quando poupamos regularmente, temos a ajuda dos juros compostos para aumentar o nosso patrimônio gradativamente. Quando descobrimos a incrível mágica dos juros compostos, entendemos que podemos obter resultados incríveis se investirmos nossos recursos regularmente de forma continuada por um longo prazo de tempo. Albert Einstein dizia que os juros compostos são a forma mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, pois permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Os juros compostos são mágicos e já ajudaram milhares de pessoas simples a alcançarem a independência financeira em todo o mundo. Elas apenas fizeram a lição de casa poupando regularmente em planos de previdência durante um longo espaço de tempo e aplicando em instrumentos corretos para atingir as suas metas financeiras de longo prazo. Veja nesse gráfico o desenvolvimento desse tipo de investimento no longo prazo. Esse tipo de investimento começa a render juros devagar, mas vai crescendo cada vez mais rápido conforme o tempo passa. Agora, se você quiser explorar o poder dos juros compostos em sua totalidade, é preciso realizar investimentos regularmente. Se o seu cliente já possui um patrimônio investido no mercado financeiro, precisamos tratar da rentabilidade desse investimento e elaborar estratégia para que aumente a rentabilidade. Quando investimos, só conseguimos maiores rentabilidades se arriscamos um pouco mais ou tiramos a liquidez do acesso ao dinheiro durante o período. Geralmente, a melhor orientação é procurar um assessor de investimento especializado que poderá fazer a recomendação adequada ao cliente sobre as melhores oportunidades de investimento, muito importante, seguindo o perfil dele como investidor e a necessidade que o seu cliente tem de fazer uso desse dinheiro durante o prazo dessas aplicações. Para com isso, eles consigam mensurar a liquidez sobre os investimentos que vão ser escolhidos numa carteira diversificada. Só devemos falar de investimentos e aumento de rentabilidade a partir do momento que o cliente já esteja com uma reserva de emergência constituída. Para nós, poupar é o ato de reter e guardar dinheiro, sinônimo de economizar.
é quando você deixa de gastar e guarda o dinheiro que ganha. Quem poupa busca investimentos que preservam o valor do capital sem muito risco e que ofereçam uma rentabilidade suficiente para garantir a acumulação do capital desejado. O quarto degrau da pirâmide é a etapa do lazer, do desfrute, o entertainment ou enjoy. Essa fase acontece no momento em que você pode curtir a sua vida com liberdade e autonomia. É importante chegar nessa independência financeira até a terceira idade, pois nessa fase a nossa capacidade física e profissional tende a declinar e com isso a nossa capacidade de gerar renda fica cada vez menor. Segundo um estudo realizado com mais de 100 brasileiros com mais de 65 anos e aposentados pelo INSS aqui no Brasil, 25% desses aposentados são obrigados a continuar trabalhando mesmo diante de todas as dificuldades de recolocação profissional que os idosos na terceira idade enfrentam. 46% passam a depender dos filhos ou de parentes para manter os gastos necessários com o padrão de vida. 28% estão abaixo da dignidade financeira e dependem de caridades. Apenas 1% desses idosos são independentes financeiramente. E atentamos para o fato de que entre eles, a grande maioria são funcionários públicos. Os funcionários públicos devem ser observados e tidos como exemplo, pois pouparam durante toda a sua vida produtiva para chegar nesse estágio de independência financeira. Se você também deseja alcançar a independência financeira, comece a se planejar e poupar o mais rápido possível. E o quanto antes, pois devemos utilizar o tempo como um aliado importantíssimo nessa trajetória rumo à independência financeira.